Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz para nós em Atos capítulo 2, que chegando o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam demais. Então Pedro, apóstolo, levantou-se com os 11 e em voz alta dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, Deus diz: derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Deus nosso Pai, nós invocamos o nome de Jesus e invocamos esta tão grande salvação que o Senhor tem prometido para nós. Que a salvação que está em teu Filho Jesus seja verdadeira, seja real para todos e cada um de nós nesta manhã. Dá-nos a tua palavra e sopra sobre nós este vento impetuoso e lança sobre nós estas línguas como que de fogo e faz repousar sobre todos nós o teu Espírito Santo. Te pedimos assim para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus Cristo na Bíblia Sagrada é apresentado para nós como libertador. Uma das figuras para Jesus é a figura do libertador. A palavra de Deus diz que conheceremos ou conheceríamos a verdade nos libertaria. E diz também que se o Filho do homem, se Jesus Cristo nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. E de fato, Jesus Cristo nos libertou e nos liberta, por exemplo, da ignorância a respeito de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus revelou o nome de Deus para nós. Jesus nos liberta do império do mal. A Bíblia Sagrada diz que fomos transportados, por causa de Jesus, do império das trevas para o reino do amado Filho de Deus. Fomos libertos do império das trevas para o reino de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus nos liberta do poder do pecado. Isto é, nos liberta não apenas do império do mal e do malvado, mas também nos liberta da nossa própria maldade, do mal que habita em nós. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo nos liberta do inferno e das trevas, no sentido, nos liberta de uma existência alienada de Deus, uma existência distante, afastada, sem comunhão com Deus, o que é o inferno. A palavra de Deus nos diz que Jesus liberta os seus seguidores, aqueles que creem nele, Jesus, nos liberta da morte e do medo da morte. Jesus Cristo é sim libertador. Mas há uma outra libertação, o que eu diria a última das libertações, a respeito da qual poucos
tem consciência e a respeito da qual poucos desejam. Eu diria que Jesus, além de todas as libertações que ele promove em as nossas vidas, há uma grande libertação que é necessária, e que Jesus fez, que Jesus concretizou, que Jesus promoveu. A grande libertação, que eu diria ser a última das libertações, é que Jesus nos liberta dele mesmo. Jesus nos liberta dele mesmo, Jesus. E isso parece ser uma verdade que está presente no todo da revelação de Deus, e uma verdade que está presente no sonho de Deus. Porque o grande sonho de Deus sempre foi nos levar a todos nós para a comunhão da Santíssima Trindade. O grande sonho de Deus foi sempre nos incluir como uma espécie, ou nos incluir na Trindade e na perfeita comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito, como uma quarta pessoa que, não divina, participasse dessa comunhão plena. Isso foi o que Jesus disse, que Deus queria nos levar para dentro da Trindade, de tal maneira que nós experimentássemos com Deus o Pai, com Deus o Filho e com Deus o Espírito, a mesma unidade que o Pai, o Filho e o Espírito experimentam entre si. Que essa unidade perfeita, essa comunhão perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito, que nós entrássemos nessa comunhão e experimentássemos também essa harmonia e essa unidade perfeita. Mas não apenas experimentássemos nós com o Pai, o Filho e o Espírito uma unidade, mas em experimentando com Ele, nós experimentássemos entre nós a perfeita unidade. Nós que vivíamos ou que vivemos em competição, em distensão, em separação, em conflito, que nós nos reconciliássemos entre nós e que nós deixássemos de nos ver uns aos outros como diferentes, distintos, mas que nós nos víssemos uns aos outros, nos outros. Que nós nos experimentássemos como um só corpo, uma só pessoa, que nós fôssemos um entre nós, assim como o Pai, o Filho e o Espírito são um, e que sendo um entre nós, nós nos tornássemos um com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Minha oração, disse Jesus, não é apenas por eles, os 12, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. João 17, 20 a 23. A minha oração é para que eles sejam um, assim como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós. Esse era o grande